Eu recebi um... Carlos, vamos esperar mais 5 minutos e a gente começa, tá? Tranquilo, estou à disposição. Boa noite a todos e a todas, né? Enquanto Fórum Municipal de Educação, eu agradeço a participação de todos vocês. Eu sou coordenadora geral do Fórum Municipal de Educação de Dourados. A Rose, né, a Rosimar Rosendo, que está aqui conosco, é a coordenadora dos grupos de trabalho. Então, essa temática faz parte também, né, dos grupos de trabalho, foi pensado nessa perspectiva. E hoje nós temos como convidados, a gente sempre brinca, né? Não é uma live, é um debate, um bate-papo, um diálogo, né, essenciais nesse momento de pandemia. Então, hoje nós temos como palestrante o professor Carlos Vinícius Figueiredo, né, do Instituto Federal, e o Rogério Oliveira de Matos, que é o gerente de gestão e negócios da FATEC Senai Dourados. Eu vou estar lendo o currículo dos dois, aí cada um vai ter de 30 a 40 minutos para estar expondo sobre a temática, e ao final vai ficar aberto, né, para os questionamentos, colocações, né, que os convidados que estão conosco queiram fazer. Essa reunião está sendo gravada e depois também será disponibilizada no YouTube. Então, eu quero agradecer, né, ao Carlos e ao Rogério por ter aceito nosso convite enquanto Fórum Municipal de Educação, que é importante trazer esse tema,
Então, eu vou estar abrindo para o Carlos dar o boa noite primeiro, depois eu vou estar lendo o currículo do Carlos e também abrindo para o Rogério dar o boa noite e também, ao final, estar lendo o currículo também do Rogério. Carlos, fica à vontade. E logo em seguida eu abro para o Rogério também dar uma boa noite e começar a apresentação do currículo de vocês. Olá, boa noite a todas e a todos. Obrigado, Rose, pela oportunidade. Eu cumprimento a Rosimar também, em nome da qual cumprimento a todos os participantes desse nosso bate-papo hoje. O Fórum Municipal de Dourados tem sempre sido muito participativo, ativo e sempre muito agradáveis comigo. Então, fico muito lisonjeado pelo convite de hoje, poder bater um papo com todos vocês. Boa noite. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu, primeiramente, agradeço a Rose pelo convite, né? E gostaria de agradecer a todos aí também por essa noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, mesmo porque daqui a 2 dias faz 7 meses que eu estou morando aqui no Mato Grosso do Sul e está sendo um prazer. A educação, ela é um desafio para todos e somente com a união mesmo é que a gente pode reverter isso. Obrigado, Carlos. Obrigada, Rogério. Vou estar lendo o currículo do Carlos, depois, logo em seguida, do Rogério, e passar a palavra para o Carlos já iniciar esse nosso bate-papo. Carlos Figueiredo, professor de língua portuguesa e língua inglesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pesquisa realizada na Texas University, em Austin, Estados Unidos, mestre em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduado em letras pela UFMS em Três Lagoas, magistério pelo Cefam Jales, São Paulo, integrante do Programa de Estágio Brasil-Canadá em Educação Profissional e Pesquisa Aplicada em parceria com a Associação Canadense de Comunidades de Colégios, ACC, com período de estudo no Instituto de Arte e Tecnologia de Seneca College, em Toronto, Canadá. Tem experiência na área de gestão escolar e de letras, com ênfase em estudos da subalternidade, Clarice Lispector e Glória Anzaldi. Atualmente é diretor-geral do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, membro titular do Conselho Superior do IFMS, membro titular do Fórum Municipal de Educação de Dourados, autor do livro Direito ao Grito, A Hora do Intelectual Subalterno em Clarice Lispector. Rogério Oliveira de Matos, graduado em Engenharia Elétrica pela FURB, pós-graduado em Gestão Estratégica e em Gestão para Excelência pelo Senai Florianópolis, já atuou como gerente multinacional na área de compras nacional e internacional, como professor, coordenador de cursos técnicos e tecnológicos e diretor da unidade do Senai em Santa Catarina, e como diretor administrativo da incubadora. Atualmente atua como gerente de gestão e negócios na FATEC Senai Dourados e região sul, compreendendo 4 unidades de educação, Dourados, Maracaju, Naviraí e Nova Andradina, e um Instituto de Tecnologia em Alimentos e Bebidas e Sementes Dourados, e responde por 40 municípios na região sul. Um bom bate-papo, Carlos e Rogério. Ok, vamos lá então. Eu vou, desde já, também agradecer a presença do Rogério. Nós nos conhecemos hoje virtualmente, pelo telefone, e depois, há pouco, com imagem. Então, fico grato também por compartilhar essa fala hoje junto com ele. Então, obrigado, Rogério. Prazer te conhecer. E vamos lá. Eu vou apresentar para vocês. Espero que todos estejam vendo. Ok, Carlos, só colocar no modo de apresentação. Foi? Foi, ok. Ótimo. Você vai me dando feedback aí, Rose, porque agora eu não consigo mais ver ninguém. Eu só estou olhando por aqui.
Então, boa noite a todos e a todas. Como a Rose bem disse inicialmente, na proposta da nossa apresentação, é um bate-papo, então, se porventura alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode perguntar, e o bate-papo tem essa proposição mesmo. Então, quando eu preparei a apresentação, eu pensei no título da apresentação, e que eu pudesse trazer, talvez, com um pouco de leveza e tranquilidade, um raciocínio, um pensamento sobre esse contexto que nós estamos vivenciando e as oportunidades que nós temos. Então, já foi feita a minha apresentação inicial, e aí eu só destaco os dois últimos itens, se vocês estiverem me acompanhando aí, que eu sou filho do senhor Carlos Funileiro, do interior de São Paulo, da cidade de Jales, e sou um churrasqueiro de final de semana. A parte acadêmica a gente vai trabalhando aos pouquinhos e construindo, mas esses dois últimos me deixam com muito orgulho também, por conta da trajetória da nossa vida aí. Dentro desse contexto todo que nós estamos vivenciando, cada vez mais a gente começa a pensar, meu Deus do céu, que situação que nós estamos vivendo, né? E um dos itens que me fizeram refletir bastante é o trabalho do home office, e o quanto isso é desafiador, principalmente para quem estava acostumado a estar junto com pessoas, muito próximo às pessoas, e eu tenho certeza que os professores, a equipe técnica que trabalha nas escolas, tem sofrido muito por estar distante das pessoas. Então, eu trago aí um meme da primeira e a última semana no trabalho, depois da primeira semana do home office. E aí, agora eu faço uma reflexão também, não sei se vocês estão passando por isso. Eu, no primeiro dia do home office, mantendo a minha vida física funcional, mas depois eu confesso para vocês que tem sido um desafio com essa correria toda de reuniões em cima de reuniões, e a gente acaba esquecendo do nosso corpo mesmo. Então, já começo alertando para vocês da necessidade da gente cuidar, além da nossa cabeça, do nosso corpo, que isso é importantíssimo. A gente precisa se cuidar bastante, mesmo diante desse desafio tão grande que está sendo o trabalho no home office e tendo que reconstruir uma forma de pensar a educação. Então, vamos lá. Feito essa introdução, eu listei 3 impactos que, na minha opinião, que são diretos dentro da nossa realidade diante da pandemia, e o que nós, na educação profissional, temos pensado e pensado muito. Primeiramente, uma necessidade urgente de uma revisão da nossa infraestrutura. Possivelmente a maior parte das escolas também vão passar por isso, de pensar novamente na questão de estudantes por sala de aula, do quanto nós precisamos melhorar a acessibilidade, do quanto nós precisamos repensar na nossa escola enquanto espaço de convivência de pessoas, mas de uma convivência não de superlotação, mas sim de espaço para pensar, para refletir, mas também para desenvolver as suas atividades. Um outro ponto que eu trago desse impacto que nós estamos vivenciando é uma necessidade também urgente de revisão das nossas metodologias. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que nós, enquanto professores, pensamos no dia a dia da sala de aula, a capacidade de uma pronta resposta com o estudante de dúvidas, tudo isso agora é levado para um outro contexto do trabalho não presencial e de quais são as metodologias e as abordagens que nós podemos repensar para conseguir compartilhar o conhecimento, construir o conhecimento junto dos nossos estudantes. Essa metodologia está atravessada, eu não vejo possibilidade de não pensar do acesso à tecnologia, as tecnologias e a internet como um todo, como instrumento que pode nos facilitar essa construção. E, por fim, desses impactos, eu vejo a situação das relações institucionais. Pensar na educação, e pensar em uma educação estanque, distante da realidade, não faz sentido já há muito tempo.
mas eu vejo nesse contexto atual a necessidade ainda mais da união entre as instituições para que a gente possa compartilhar experiências, para que a gente possa refletir sobre os processos, compartilhar as experiências exitosas, porque todos nós estamos no mesmo barco. Trazendo a matéria aí embaixo, pensando nessa questão de barco, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo mar, mas pessoas com barcos diferentes. E isso tudo impacta, sim, na educação. Vocês devem ter visto essa matéria que circulou nacionalmente dessa escola caríssima, com uma mensalidade aí de 12 mil reais, que não está utilizando atividades online, né, segundo a reportagem. Não está se fazendo aí um trabalho mais próximo dos estudantes, mas eles estão num barco bem bonito, diga-se de passagem. Então, mesmo assim, eu tenho visto uma necessidade grande de adaptação, tanto dos municípios, dos estados, nós, das instituições federais também de educação, uma busca incessante em tentar manter esse vínculo com o estudante, mas que isso não tenha um resultado de 100%, mas eu, como bom otimista que sou, tenho visto o esforço das instituições de maneira exemplar para conseguir, mesmo com a dificuldade que está posta, cumprir o seu trabalho. Então, eu destaco essa relação institucional de motivação das equipes para que as coisas acontecessem. Então, a segunda matéria também mostra um pouco do exemplo das instituições tentando até utilizar de novas ferramentas para as atividades. E, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção do quanto tem sido difícil para os professores, de uma readaptação, ao mesmo tempo, essa dificuldade dos estudantes de terem que se encontrar sendo apoiado na educação infantil pelos pais, pelos avós, muitas vezes, para conseguir o desenvolvimento das suas atividades. Então, a parte psicológica tem sido motivo de grande preocupação nossa, enquanto gestão, de conseguir levar, por isso que é o início dessa apresentação com os memes ali, para levar com leveza, é claro, mas ao mesmo tempo ter a seriedade de que se trata de um momento difícil para todos, não para mais, para menos, para um ou para outro, para todos tem sido um momento muito difícil. E aí, como todo bom momento difícil, os otimistas veem oportunidades, os pessimistas veem o final do caminho. Então, como bom otimista que sou, penso que essa pandemia, concordo com essa matéria, é uma oportunidade para a gente repensar a nossa formação docente, repensar o que nós temos feito na nossa prática pedagógica e do quanto nós podemos melhorar. E acho que o grande passo para nós hoje que a nossa comunidade esteja disposta a repensar, esteja disposta a aprender e, acima de tudo, crescer. Acho que nos momentos difíceis é que a gente consegue crescer. E aí a segunda matéria ao lado, como o mundo, os professores nunca mais serão os mesmos após a pandemia. É claro que nós temos aqueles que têm mais dificuldade com a tecnologia, mas penso que a maior parte dos professores e professoras se sensibilizaram com o contexto e estão buscando aprendizagem. Não é à toa que nós estamos realizando essas atividades e há sempre uma boa participação. Eu vejo isso como um exemplo muito grande de se buscar o conhecimento, de renovar, e que o aprendizado ele é contínuo, né? Sempre nas nossas vidas. E um exemplo que eu trago que é importante nesse caso é que as redes podem começar a promover, e devem, na minha opinião, as trocas de experiências exitosas nesse momento. Não tem sido fácil, como eu disse anteriormente, mas que a gente consiga pensar nesse momento de troca de experiências. Alguém quer falar? Não? Ok. Então, vendo nessa perspectiva, eu pergunto para vocês que estão participando aí, se vocês viram nesse período que nós entramos nessa situação, no contexto da pandemia, se esses símbolos que estão aí apresentados apareceram na vida de vocês, ou vocês já conheciam tudo. Eu trago essa reflexão, porque muita coisa não fazia parte da minha vida
profissional. E agora estão fazendo parte diariamente, eu diria, né, como a utilização da agenda do Google no e-mail, do Microsoft Teams, que é uma forma de fazer as videoconferências, as reuniões, o Google Classroom, que é um material muito bacana que que pode ser utilizado, documentos produzidos por diversas mãos ao mesmo tempo pelo Google Drive, entre outras situações. Eu destaco o TikTok, que agora é o aplicativo mais baixado no planeta e que não fazia parte da nossa, pelo menos da minha vida até então, com tanta frequência. Então, isso tudo nos leva a entender que várias coisas apareceram e que nós temos a oportunidade de crescer cada vez mais. Então, falando sobre isso, sobre as tecnologias, e do quanto nós temos essa possibilidade de um momento muito difícil aprender mais, a minha singela contribuição no encontro de hoje é apresentar uma ferramenta para vocês. O Zoom, vocês já devem conhecer, para a realização das reuniões, das atividades, vocês já devem ter visto, mas pensando enquanto professor, eu gostaria dessa minha fala de hoje, que vocês lembram da fala do professor Carlos do dia de hoje, Big Blue Button, parece até trava-língua, né? Big Blue Button. Vocês lembrarem disso, aquele sistema que o professor Carlos apresentou, eu vou ficar muito feliz. Qual que é a ideia aqui, contribuir para vocês hoje? Mostrar essa ferramenta também e entender que, diante desse cenário tão desafiador, nós podemos, enquanto docentes, enquanto partícipes da educação, utilizar de ferramentas que podem nos ajudar no dia a dia. Então, uma a mais que, se você não conhece, o objetivo hoje é apresentar para vocês. O Big Blue Button é uma rede que vocês devem conhecer como o Moodle também, nós temos aqui muito próximo do Moodle, mas o que me atrai no Big Blue Button é a participação e a interatividade com os estudantes. Então, eu destaco essa ferramenta como uma oportunidade de construir uma sala de aula, literalmente uma sala de aula, de maneira remota, de maneira virtual. Mas como assim, professor? Uma sala de aula de maneira remota, virtual? Vocês estão vendo aí no próximo slide a lousa do lado direito e os estudantes do lado esquerdo. Na verdade, quando eu fiz esse teste, só tinha eu na sala de aula aí do lado esquerdo, Carlos Figueiredo. O que constitui o Big Blue Button? Uma sala de aula onde você pode interagir diretamente com seus estudantes de maneira remota, a exemplo do professor de matemática, ou professora de matemática. Vocês estão vendo aí que a minha caligrafia no computador não é muito boa, mas a ideia é mostrar o exemplo, onde nós temos aqui, o professor pode desenhar, pode utilizar, pode fazer a conta, o texto, que ele quiser, e o estudante, ao mesmo tempo, tem a oportunidade de fazer a resposta de um exercício como esse. Pode ser uma interpretação de texto, pode ser uma outra situação em que você consegue interagir na lousa com o próprio estudante. Então, quando você coloca na modalidade de multi-usuários, você consegue que o estudante faça a resposta de uma pergunta como essa. Além disso, você tem a oportunidade de desenhar as figuras geométricas, explicar, você pode colocar vídeos, links para que o estudante responda, você pode interagir, pode abrir o microfone do estudante quando você faz uma pergunta, e você vai mostrando um universo que a sala de aula tem, e tenta se aproximar cada vez mais do estudante. É claro, pessoal, e eu não posso ser ingênuo, de achar que 100% dos nossos estudantes da rede pública tem um computador em casa, tem alguém que possa ficar do lado auxiliando, isso eu pensando na educação infantil. Mas é uma oportunidade a mais da gente se utilizar, de nós utilizarmos de ferramentas de conhecimento que possam nos facilitar essa troca de informações. Tá? Então, eu dei alguns exemplos aí para que vocês vejam que é possível, desde a utilização de linguagem,
até figuras geométricas você pode trabalhar dentro desse aplicativo. E algo que eu descobri preparando para essa apresentação hoje, eu não lembrava dessa opção, que ao mesmo tempo que você está lá conversando com os estudantes, você pode fazer uma enquete, está vendo do lado esquerdo, a segunda coluna do lado esquerdo, e fazer uma enquete com seus estudantes durante a aula, pode fazer questionamentos, e aí eu fiz uma rapidinho, por exemplo, I love English, I love my teacher, I love my school. Isso a gente poderia facilmente utilizar durante a aula para entender se eles aprenderam ou não o conteúdo, se eles absorveram aquilo que você explicou. Isso seria um instrumento palpável aí para ter um resultado ao final da aula. Então, essa é uma sugestão interessante também que vocês podem utilizar dentro do Big Blue Button. Ao mesmo tempo, você pode aparecer, né, o professor pode ficar sendo visto ali, mostrando a sua câmera, fazer uma apresentação do PowerPoint e tendo essa troca de experiências com os estudantes. Eu tenho utilizado esse material quando estava ministrando a disciplina de língua inglesa, algumas oficinas com os estudantes, quando me pedem um atendimento remoto, você só abre a sala, ele gera o link, da mesma forma como a gente faz com o Meet, e a gente manda para os estudantes, eles entram na sala e você consegue fazer essa apresentação. E por que eu trouxe essa reflexão com vocês, pessoal? Muitas vezes, vocês podem ter para, poxa, mas o professor veio aqui para falar de uma ferramenta, de um contexto, mas me parece algo tão básico sobre isso. E aí, pessoal, eu fiquei pensando muito nessa fala de hoje com vocês, de algo que eu tenho percebido em mim durante esse processo de estar distante das pessoas, mas ao mesmo tempo fazendo 3, 4 coisas simultaneamente, que a gente começa a parar de perceber os nossos avanços, né, as nossas conquistas diárias. E aí eu trouxe essa foto desse bebê, e com a frase dos avanços dos bebês, das conquistas dos bebês, no sentido de que a cada dia nós aprendemos algo, que a cada dia nós conseguimos desenvolver uma atividade, e que mesmo ao nosso olhar, muitas vezes, que ele não é uma ação tão grande, tão drástica, mas que ele tem um valor, e que a gente já começa a não perceber isso, diferente de uma criança, que quando você vê uma criança já virando, a criança já começa os seus primeiros movimentos para engatear, nossa, que conquista tão grande, e nós estamos nos esquecendo de entender esses nossos avanços, mesmo que pequeninos, eles são importantes para nós. E aí eu fiquei me perguntando, desde quando nós paramos de reconhecer as nossas pequenas conquistas? Desde a pandemia? Será mesmo? Ou com essa velocidade do dia a dia, a gente não consegue mais conversar, não consegue mais parar para respirar, e as coisas passam e a gente não entende, nossa, mas já acabou o dia, não acabei não fazendo nada. Mas você realmente, se parar para pensar, vai entender que sim, né, que você conseguiu fazer alguma coisa. E aí vem mais uma pergunta, né? O mundo realmente mudou ou nós que mudamos? Porque essa correria do dia a dia, mesmo na situação de pandemia, e quando eu digo a correria, são várias coisas para se fazerem ao mesmo tempo, também existia na nossa vida. Então, o que aconteceu de diferente? Claro que eu não tenho respostas para tudo aqui, e a ideia, como bom professor, ser provocador para conseguir debater com vocês daqui a pouco sobre isso. Então, o que aconteceu conosco, enquanto integrantes da educação? Nós mudamos, o mundo mudou, ou a gente não está conseguindo entender, identificar cada um desses pequenos avanços que nós temos no dia a dia? E aí o que eu acredito e penso que seja importante é que nós temos que compreender que cada avanço dos nossos estudantes também é conquista nossa.
também faz parte desse processo de evolução. E aí, quando eu digo isso, essas conquistas, esses avanços dos nossos estudantes, principalmente nesse momento tão difícil da pandemia que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento, porque agora que as pessoas estão mais fragilizadas, as dificuldades estão mais expostas ainda, e é um momento que a gente, quando consegue esse avanço, consegue chegar nesse estudante, consegue apresentar um conteúdo, consegue fazer com que ele entenda, eu penso que seja assim um avanço tanto deles quanto nosso, enquanto participantes desse processo de ensino e aprendizagem. Então, eu acredito muito que a gente precisa respirar e entender que tudo isso é um processo e que nós estamos nesse momento para aprender a refletir sobre esse momento, temos que aprender a conviver com isso, e que logo e assim que ele acabar, nós seremos pessoas melhores. Então, de modo especial, eu quero finalizar agradecendo por vocês me escutarem, por essa nossa conversa, e que a gente possa bater um papo bacana durante essa nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. No final da fala do Rogério, eu abro para questionamentos e bate-papo, né? E foi bem produtivo esse primeiro momento. Eu agradeço a participação de todos e todas, eu não vou denominar das instituições, mas aos colegas, né, do Senai, aos colegas do Instituto Federal, aos convidados, aos Centrais Sul, às professoras da rede municipal que estão aqui conosco nesta noite. Tá? Então, agora eu vou passar para o Rogério, para a apresentação dele. Eu acho que o Carlos, né, enquanto diretor do Instituto e, primeiramente, como docente também do Instituto, fez uma belíssima colocação pedagógica, e o Rogério agora vem também fechando a questão de gestão dentro também do sistema profissional e tecnológico. Rogério, boa noite, e um bom bate-papo conosco. Boa noite, obrigado, Rose. Eu vou colocar a apresentação, certo? Bom, pessoal, muito boa noite. Um pouquinho diferentemente do Carlos, né, nós tivemos uma conversa hoje à tarde e nós resolvemos nós fizemos, na realidade, apresentações um pouco diferentes, né, mas eu acredito que tanto a minha apresentação quanto a do Carlos, elas vão ser enriquecedoras para esse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Eu só queria colocar que o Senai hoje, ele está com as áreas de atuação de educação profissional, inovação, consultoria e metrologia. Tudo aquilo que o mundo está vivenciando, nós estamos passando por algumas mudanças, inclusive drásticas, na nossa área de metrologia, certo? Sobre a educação, nós vamos decorrer dela daqui por frente. Nós vamos conversar hoje sobre Revolução Industrial, vamos falar um pouco sobre quantas revoluções nós tivemos, né, e como foram. Algumas oportunidades versus necessidade da educação à distância. Vamos falar um pouco sobre tecnologias educacionais, sobre os impactos, sobre pesquisa e desenvolvimento, o papel dos docentes e alunos, né, porque não é somente o docente que é uma peça vital nisto tudo, o aluno também ele faz parte integrante dessa engrenagem, e sem ele a gente, obviamente, vai parar. Sobre a educação à distância ou educação presencial, perspectivas e algumas reflexões para que a gente possa realmente analisar. Sobre Revolução Industrial, bom, pessoal, nós estamos na nossa 4ª Revolução Industrial, certo?
A nossa primeira revolução industrial, ela se teve lá em 1760 a 1840, e o grande boom foi o desenvolvimento de máquinas a vapor, né, na Inglaterra, inclusive, e que teve, obviamente, o pai das ferrovias teve o lançamento da primeira locomotiva. A segunda revolução industrial, ela aconteceu de 1850 a 1945, e também tivemos muitos avanços na área industrial, na questão da área de química, na área de elétrica, na área de petróleo, prensa, energia elétrica, telefone, certo? Inclusive, nós tivemos aí o nosso brasileiro Alberto Santos Dumont, que fez sucesso com a decolagem do avião 14 bis. Na terceira revolução industrial, que ela aconteceu de 1950 a 2000, ela realmente, o grande foco dessa revolução, a gente pode determinar que foram as novas tecnologias que mudaram a indústria, certo? E o grande ponto determinante dessa terceira revolução foi, obviamente, a criação da internet. Se a gente parar para analisar, a internet, ela não é uma coisa antiga, né? Eu vou até dizer para vocês, mas tomara que ninguém comece a rir, mas o meu primeiro computador que eu trabalhei, a tela era monocromática, aquela tela esverdeada, né? Então, realmente, hoje em dia, nós temos computadores com telas slim, que a revolução industrial já tornou o pequeno. E a quarta revolução industrial, que ela foi criada na Alemanha em 2001, é que ela trouxe as chamadas fábricas inteligentes, inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia. Essa quarta revolução industrial, eu quis falar um pouco sobre isso, porque ela, além dela ser chamada de quarta revolução industrial, ela está chamando de a revolução colaborativa, ou seja, é uma união, certo? É um casamento de todas as tecnologias que, obviamente, me tiram informações. Aonde eu estiver, eu posso conhecer como é que a minha fábrica, a minha empresa, a minha indústria está em termos de produção, certo? Ou produtividade, né? Diante disso, dessa questão das revoluções industriais, obviamente, nós partimos para oportunidades e necessidades da educação à distância, certo? Hoje a gente está vendo que as instituições estão tendo a oportunidade de manterem o uso de recursos digitais em suas salas de aula. Por quê? Por causa da necessidade que nós estamos passando, certo? Só que nós temos um porém. Nós temos aquelas instituições que estão fazendo um bom trabalho nessa migração. Muitas vezes porque elas já tinham um curso à distância, certo? Isso gera um potencial para os alunos, de uma forma que eles entendem as vantagens a ponto de migrarem para a educação à distância. Só que nós temos um outro lado, que é uma outra situação em que as instituições, certo? E cursos que não tinham esse expertise e que não foram programados para serem à distância e simplesmente migraram para o ensino remoto por causa da pandemia, esses itens nós não podemos chamar da educação à distância, porque, na realidade, nós estamos trabalhando de forma remota para um curso presencial, certo? E eu gosto de salientar uma coisa. Neste caso, pode haver até desestímulo ao aluno, que acaba não entendendo como a modalidade funciona, assim, não apenas o cenário que está inserido essa mudança não mudaria, mas como pioraria para a educação à distância, certo? Ou seja, o famoso mito da educação à distância. Dentro das tecnologias industriais, a crise também vem provocando
um grande terremoto na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de educação à distância. Ou seja, a variedade de recursos que está sendo maior e muitas das ideias que estavam amadurecendo, elas estão entrando em cena de uma forma mais rápida. A exemplo do que o Carlos colocou, certo? Que tinham coisas que ele não usava, que eu também não usava e que a gente, obviamente, está aprendendo a utilizar, não com o tempo, mas em virtude da necessidade. Talvez um exemplo mais dramático que eu gostaria, que eu gosto desse exemplo, seja a inteligência artificial, pois ela permite fazer em grande escala o que a educação à distância, ela faz numa escala menor. Ou seja, ela faz a personalização do ensino, certo? Só que haverá uma aceleração do uso dessas tecnologias educacionais, mas só que nós temos que ver o seguinte, nós temos que desenvolvê-las, nós temos que testá-las e nós temos que, a cada vez, melhorá-las, ou seja, aprimorá-las, certo? Bom, dentro da inteligência artificial na educação, ela vem ampliar as capacidades do professor, né, permitindo que ele foque em sua tarefa mais importante, que eu destaco que são duas, existem N tarefas, né, mas eu destaco as duas mais importantes, que é acompanhar os estudantes de forma individualizada e apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino-aprendizagem. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas Rogério, como que a inteligência artificial pode fazer isso? Bom, eu vou dar um exemplo. Hoje nós encontramos várias aplicações da inteligência artificial na vida real, certo? Desde jogos, programas de computador, aplicativos de segurança e sistemas informacionais, a própria robótica, dispositivos para reconhecimento de escrita à mão e reconhecimento de voz, programas de diagnóstico médicos e etc. Ou seja, essa inteligência artificial, ela vai vir, obviamente, certo? Para dar um suporte maior para o nosso professor, para que ele possa ter um acompanhamento melhor dos estudantes e de uma forma individualizada, e também apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino-aprendizagem. Dos impactos, bom, por razões econômicas, certo? Eu não gostaria também de dizer que o ensino privado é melhor do que o público e nem do público que ele é melhor do que o privado. Hoje em dia nós temos professores do ensino público que estão à frente anos-luz com relação a professores da área privada, mas também temos o inverso, também é verdadeiro, certo? Bom, por razões econômicas, o setor privado, ele já vem avançando muito na EAD, certo? Enquanto que o setor público, ele se manteve mais no presencial, porque o investimento, realmente, numa educação à distância, ele é muito mais alto, ok? Como a transição entre as modalidades, ela é complicada, o momento de paralisia no ensino público foi fatal. Isso aconteceu. Aconteceu também no ensino privado? Também aconteceu. Mas o ensino privado, ele está tendo mais oportunidade, até mesmo em função dos investimentos. Quanto às universidades, elas se veem em uma situação de isolamento social nesse momento. É uma novidade elas terem que introduzir novas tecnologias, novas maneiras de ensinar e de manter o contato à distância, certo? A exemplo que nós percebemos aqui, infelizmente, nós tivemos universidades nossas, federais, estaduais, que chegaram a paralisar as aulas em virtude da falta, certo? De ter esse relacionamento com os nossos alunos. Vai ser um retorno difícil? Sim. Vai ser lento? Sim. Em que várias modificações podem ocorrer? Sim, vão ocorrer. Vão ocorrer modificações e disrupturas.
Haverá um sistema público com muito mais restrições financeiras e que vai precisar se reinventar de alguma maneira. Mas só que essas maneiras, elas vão ser sempre através das novas tecnologias, certo? Nós também teremos revisões das infraestruturas e uma mudança mental muito grande. Nós não podemos ficar com a nossa mente lá atrás, antes da pandemia, e de que quando a pandemia acabar, nós voltaremos ao normal. Eu deixo uma pergunta aqui para todo mundo: o que será normal após pandemia? Certo? Então, a gente vai ter que fazer uma revisão das nossas infraestruturas e também da nossa mudança mental, a nossa forma de pensar, nosso mindset, né? Os impactos ainda, independente da situação, existe evasão no ensino, seja ele do âmbito do primário, do ensino fundamental, do médio, do ensino técnico, do superior, qualquer que seja o nível, nós estamos tendo uma evasão muito grande, certo? O momento potencializou a evasão e se as instituições não fizerem um trabalho bem feito, vai piorar de forma muito grande, certo? As instituições de ensino, elas precisam pensar se estão meramente entregando conteúdo ou se estão pensando em um trabalho que tenha o viés das metodologias ativas, ok? Eu vou até fazer um adendo sobre metodologias ativas, é um exemplo, né? Mas ontem eu recebi, estava até conversando com a Rose aqui, ontem eu recebi um encarte de uma universidade carioca, que ela lançou no dia de ontem, um aperfeiçoamento em tecnologias educacionais, certo? Que dura cerca de 6 meses, e uma especialização em tecnologias educacionais e docência digital, ou seja, 12 meses, na modalidade à distância. Ou seja, eles estão colocando as metodologias ativas, certo? Para que os cursos deem condições para que nós, professores, possamos preparar aulas encantadoras, projetos e tecnologias educacionais, mediação pedagógica, ambiente virtual de avaliação, ambiente virtual de aprendizagem com contextos digitais, design educacionais e vai por aí afora, certo? Então, assim, vai haver um impacto muito grande, e já está havendo, e já temos exemplos de universidades que já estão olhando para o médio e longo prazo. Infelizmente, nós ainda estamos olhando somente para o curto e médio prazo. A gente vai ter que mudar a nossa maneira de pensar, ou seja, o nosso mindset, certo? Neste momento, há um estímulo para essas instituições revisarem algumas posturas metodológicas, mas com o objetivo de buscar um engajamento maior dos alunos. Quanto à nossa pesquisa e desenvolvimento, sem dúvida de que a pesquisa ela deve recuperar de novo o seu prestígio, né? Tendo visto o papel que ela está exercendo nesse momento. Nós podemos colocar como exemplo o teste de novas drogas e o quanto temos falado da importância da ciência nesse momento. Se vocês bem lembram, no ano passado, a nossa pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil teve um corte de mais de 50% nos seus orçamentos. Então, isso aqui mostra a importância do investimento e de estar olhando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, certo? Como uma nova forma de pensar. A ciência ela tem que agarrar a isso para mostrar mais resultados para o público, porque nós estamos vendo aí mais de 140 países já com vacinas
contra a Covid-19, que já estão em fase até mesmo de testes em seres humanos. Ou seja, a ciência ela tem que começar a buscar o lugar dela novamente. A pesquisa, em geral, ela foi prejudicada devido à paralisação, mas a tendência é retornar. Eu acredito que nós devemos fazer um aumento vertiginoso de investimento na pesquisa e desenvolvimento da área digital, até mesmo para que a gente possa ter um resgate da educação melhor em todos os níveis, certo? Dentro do papel dos docentes e alunos, eu coloco que, com relação às metodologias ativas e às tecnologias da educação, há uma dificuldade muito grande para as instituições mostrarem para os nossos professores o potencial desses recursos, certo? Há professores mais engajados, mas sempre houve aqueles com uma resistência para o digital, ok? Os professores mais antigos, se a gente for ver, né, eles são mais resistentes à área digital, à era digital, né? Nós temos professores que eu conheço, não só do cenário, mas de fora, que são professores que estão com 60 anos e a pessoa usa tudo que pode da área digital, por incrível que pareça. De uma maneira muito rápida, tivemos que quebrar essas resistências, nós temos que quebrar essa resistência, né? Porque não há um outro caminho para isso. O caminho vai ser esse, vai ser o quê? Vai ser o mundo digital. Hoje, muitos professores foram de maneira forçada para o digital e, surpreendentemente, estão fazendo trabalhos incríveis, utilizando os recursos que fazem sentido para a prática docente. Isso é bonito de ver. Há exemplos dentro da internet que são fenomenais, são fantásticos. Certo? Quanto aos alunos, eu acho que o momento que nós estamos passando vai mudar a postura, tanto daqueles alunos que frequentam cursos presenciais, quanto daqueles que estudam à distância. Eles vão começar a cobrar mais o uso de tecnologia, e já estão cobrando, tanto o dos cursos presenciais, quanto dos cursos à distância, certo? Mas se a gente olhar de uma forma, mas por quê, né? Porque se as instituições de ensino não apenas entregarem conteúdo no modelo remoto, mas conseguirem mostrar para esses alunos que eles também podem participar da construção do conhecimento, que eles podem ter um papel mais ativo, eles, sem dúvida nenhuma, vão levar isso para o futuro, mesmo em um curso presencial. Certo, pessoal? Espero não estar indo muito rápido, Rose. Tá bom. Ensino à distância ou ensino presencial? Bom, para a educação à distância ser tão bom ou melhor do que o ensino presencial, o professor precisará ter apoio institucional, conteúdo de qualidade e boas tecnologias. O fundamental é haver investimento nesses pontos. Esperamos, certo? A expectativa é positiva e de que depois dessa pandemia a gente venha a receber investimentos, até mesmo, certo? Para que a gente possa atender de uma forma diferente, com maior qualidade e mais rápida a forma, certo? De estudar, de ensinar, de aprender. Oferecer um bom material, boas oportunidades, os alunos vão se adaptar a isso muito mais facilmente do que os nossos professores, certo? Se tem algum ponto positivo dessa crise, é que, de repente, as tecnologias estão entrando no dia a dia de muita gente de uma forma extremamente rápida, como bem colocou o Carlos, né? Essa aprendizagem, ela vai abrir a possibilidade de os alunos não precisarem se deslocar para as universidades, criando um sistema de ensino mais livre da localização geográfica.
Aí a gente pode colocar o seguinte, pô, mas hoje atualmente já existe a educação à distância e geograficamente o aluno também já tem esse benefício, mas vai aumentar mais, com mais qualidades e com mais possibilidades dele ter aula, não somente dentro de casa, mas em qualquer ponto que ele esteja, certo? Ou no trabalho, ou numa viagem, isso vai possibilitar inúmeras, certo? Inúmeras formas dele estudar. Dentro dos impactos e perspectiva, a consequência desse momento a longo prazo é uma crise muito séria, muito mesmo, uma crise econômica muito séria. O produto interno bruto, ele vai cair, o PIB já está caindo, não só a nível do Brasil, mas a nível de mundo. O déficit público, ele vai ficar gigantesco. A gente já viu pelas entrevistas do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que realmente nós já estamos tendo a necessidade de gerar mais dinheiro, ou seja, nós estamos fabricando dinheiro, nós estamos aumentando o nosso déficit público através de financiamentos. E também o desemprego enorme. Ontem, infelizmente, eu li uma reportagem, ontem foi anotado no Brasil cerca de 600 mil empregos desemprego que nós tivemos, tá? Cursos com uma tradição maior de flexibilidade para responder ao mercado, tipo o curso de administração de empresas, provavelmente eles voltarão com menor força ao presencial. Esses cursos terão aprendido muita coisa para manter uma parte da carga horária à distância, se não 100%. As áreas de educação voltadas à tecnologia, elas ficarão mais fortalecidas, e já estão. Serão mais procuradas, já estão sendo. E terão muito, certo? Terão maior investimento por parte das instituições, e eu também acredito por parte do nosso governo, seja ele municipal, estadual ou federal. A crise está provocando um terremoto na área de pesquisa e desenvolvimento, tecnologias de educação à distância, de forma positiva. Está se antecipando muita tecnologia, certo? Agora, alguns pontos de reflexão, que eu já estou chegando também ao final da minha apresentação, certo? A crise do coronavírus, ela terá efeitos perenes, certo? Sobre a forma de aprender. O isolamento está criando novos hábitos e comportamentos, tanto nas famílias quanto nas instituições de ensino, que estão revendo uma série de processos, estruturas e metodologias. Isso o Carlos também tinha comentado. Aprendemos que lidar com a imprevisibilidade exige um trabalho em grupo, muito mais alinhado, e que, mesmo distante, podemos unir esforços em prol de um bem maior. Há muitos professores de uma mesma disciplina em ano escolar, unidos no mundo digital para compartilhar atividades, experiências bem-sucedidas, tirar dúvidas e aprender um com os outros, certo? Esse aqui eu gostaria até de fazer um adendo. Eu já vi, presenciei, certo? Professores trabalhando dentro do mesmo ambiente, numa sala de professores, numa mesa redonda, onde não havia o compartilhamento de ideias, certo? Muito menos de um pendrive. E hoje nós vimos dentro, e hoje a gente pode ver dentro da internet, há um compartilhamento de informações digitais enorme. O mundo está mudando, pessoal, e quem não mudar vai ficar para trás. Dentro ainda da reflexão, toda crise é uma oportunidade de aprendermos algo novo. E a única coisa que eu tenho certeza é que o mundo vai ser diferente do coronavírus. As crises ensinam aos que estão abertos ao novo.
Eu espero, sinceramente, que depois dessa pandemia, a educação volte melhor e muito mais forte. E que todos esses efeitos que estão vindo de uma forma mais rápida, eles sejam efeitos irreversíveis, porque eles estão vindo para melhor. Certo? Agora, uma reflexão, um texto que eu procurei o autor e que eu não consegui, mas que ele traduz a mais pura realidade, tá? Não é o departamento de TI, o gestor de inovação ou o presidente visionário que está acelerando a digitalização das organizações. É a Covid-19. Pelo simples fato de o isolamento social ter obrigado o mundo a se adaptar às formas digitais de trabalhar, de ensinar, de aprender e de interagir. Estamos vivendo num momento colaborativo, como foi chamada em 2011 a nossa quarta revolução industrial. Ou seja, nós estamos vivendo dentro de uma revolução industrial colaborativa, momentos que nós precisamos ser colaborativos. Pessoal, meu muito obrigado. Rogério, obrigada. Eu convido a todos e a todas a abrirem suas câmeras, para a gente deixar todo mundo aberto. Tem como a gente deixar a sala com as câmeras abertas, e também já deixar para quem quiser fazer algum questionamento, né, referente à fala do Carlos e do Rogério, que foram super produtivas essa noite. Eu acho que a gente acaba aprendendo, e eu comentei com o Rogério essa semana, que nós sempre pegamos com os alunos quando eles levam o celular para a sala de aula, né? Sempre as escolas falam, o celular, né, tem que ficar numa caixinha, tem que ficar numa cestinha, e hoje nós vimos que a tecnologia do celular é essencial para o fazer pedagógico. E nós não sabíamos fazer o fazer pedagógico. O Carlos trouxe as figurinhas, né, com várias, né, você conhece, a gente viu tudo isso, a gente vê na internet, a gente vê, e quando nós vamos utilizá-lo? Nós vimos um momento que nós tivemos que aprender a utilizar essas ferramentas de um dia para o outro, e são ferramentas que a gente não conheceu de um dia para o outro, elas já estavam na internet há muito tempo, né? E como diz o Rogério, 2011 foi a quarta revolução e nós estamos em 2020, são 9 anos. E o que nós fizemos em 9 anos para a educação? E nós esperamos muito quando o Rogério pontou o apoio institucional de qualidade e boas tecnologias. Nós vivemos num país que todo mundo reclama, não tem internet, o Carlos morou no Canadá e eu também morei um período, e lá tem internet gratuita, para onde as pessoas vão. Mas não pode comparar o tamanho, muitas vezes, de uma cidade no Canadá com o tamanho do Brasil. Então, também tem essa disparidade, né, de educação, de processos educacionais. Então, Carlos, né, e Rogério, obrigado por essa fala, acho que foi um grande aprendizado para nós nessa noite. Eu abro, né, oportunidade para um bate-papo, até questionamentos, né, referente à fala do Carlos e do Rogério. Eu vou fechar o meu microfone, né, quem quiser se posicionar pode, né, ligar a câmera e estar fazendo os seus apontamentos. A Rose, não sei se a Rose quer fazer algum apontamento enquanto se mede, a Marilda enquanto se intrai, tem a Flávia, né, coordenadora do nosso tecnólogo nível superior, a Edna, e mais colegas aí da rede municipal, estadual, que estão conosco do Instituto Federal também nesta noite. Até o próprio Carlos, né, perguntar para o Rogério e vice-versa, né, os palestrantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, né? Eu acho que tanto a apresentação do Carlos quanto a que eu tive a oportunidade de fazer, que eu já agradeço de novo a oportunidade aqui,
que a gente pode pensar em estar trazendo diferente para a educação, certo? O que nós podemos olhar, de que forma, aonde é que nós podemos ir? Pessoal, nós não temos limites. Então, se eu gostaria que, pelo menos, né, um de vocês colocasse para nós qual a expectativa de vocês nesse momento, né? Porque é muito importante nós também escutarmos a voz das nossas educadoras, né? Sendo professora, sendo coordenadora pedagógica, sendo coordenadora de curso, ou sendo um coordenador de curso, mas, né, eu sou uma bibliotecária, mas todos nós somos responsáveis, certo? Dentro de uma instituição de ensino, desde o momento em que o aluno entra pela porta, que ele senta na sua sala de aula, até a nossa tia da limpeza, ela é super importante para que o ambiente de trabalho esteja limpo. Então, eu pergunto para vocês, qual a expectativa de vocês, olhando para um final dessa pandemia, porque vai existir o final, mas qual a expectativa de todos com relação a isso? Olá, boa noite a todos. Boa noite. Conseguem me ouvir? Sim. Boa noite. Complementando a fala do Rogério, né? Eu sou bibliotecária, mas eu já nasci no meio das tecnologias, né? Minha graduação foi com bastante tecnologia, a minha pós-graduação também foi com bastante tecnologia, mesmo sendo da área dos livros, assim, que as pessoas entendem que a nossa profissão é muito limitada. A Rose conhece bem esse espaço, nosso espaço. Mas, enfim, quando a pandemia veio, eu criei muita expectativa para as pessoas realmente utilizarem das tecnologias, utilizarem das TICs, das nossas ferramentas de comunicação. E o que a gente está vendo hoje em dia é o inverso, as pessoas estão mais nas redes sociais, inteirando ali a fala do Carlos, né, que estava falando assim bastante do TikTok, que o TikTok teve um boom esse ano, e ela é uma rede social, ela não é muito de comunicação, assim, as pessoas não vão lá, quer dizer, algumas vão, né, mas a maioria não vão lá para aprender, não vão lá para ter um conhecimento, sabe? Então, a gente teve um boom das tecnologias para redes sociais, né, para se socializar, e as ferramentas mesmo de educação não tiveram tanto crescimento quanto a gente espera. Por exemplo, nas redes sociais que eu acompanho, dos alunos, principalmente os mais novos, eles estão entrando nas aulas, coloca lá a presença e ficam fazendo outras coisas dentro de casa, eles não estão interessados na educação, sabe? Então, tem essa discrepância, assim, que a gente acha que agora está todo mundo nas redes, só que eles estão no social, não estão voltados para a educação. Então, a minha expectativa, complementando o do Rogério, é que as pessoas realmente tenham esse gap, esse interesse, sabe? Isso vai muito dos alunos, como encantá-los, como trazer eles para a gente. No Senai hoje, por exemplo, a gente não tem um portal de comunicação, por exemplo, onde os alunos estão em Instagram, no Facebook, ainda não tem aquela proximidade maior assim com esses alunos. Só alguns posts relativos a coisas que estão acontecendo, não diariamente, coisas que estão acontecendo na pandemia, por exemplo, sabe? Ainda falta, acho que, essa proximidade. Andressa, você falou tudo. Você é uma excelente bibliotecária e uma excelente designer gráfica, certo? Nós temos uma joia aqui dentro do Senai. Desculpem puxar a brasa, mas eu sou obrigado, né? E você fez uma excelente colocação, eu vou até usar um pouco isso. Quando a gente fala em ser digital, não é estar dentro de mídia, né? Não é, eu passo o dia inteiro no Instagram, eu passo o dia inteiro no meu WhatsApp, eu passo o dia inteiro no meu Facebook. Isso não é ser digital.
Ser digital é estar dentro da internet, certo? Trabalhando com conteúdos e divulgando esses conteúdos diariamente. É estar trabalhando com a tecnologia. Não é simplesmente estar dentro de uma mídia. Muita gente diz assim, mas eu sou digital, eu estou digital. Não. Se eu estou tratando do uso de um WhatsApp, eu estou simplesmente dentro de uma mídia social. Eu estou tendo um relacionamento. E é muito diferente de ser digital. O ser digital hoje, ele compreende cerca de 7% da população do Brasil. Nós temos pessoas que são digitais. Isso é um volume muito pequeno. O Brasil precisa de mais pessoas digitais, ou seja, mais pessoas colocando conteúdos, certo? Para a transferência do conhecimento. Muito obrigado, Andressa. Mais alguém quer se colocar? A Andressa fez, né, como bibliotecária, como minha colega, né, de biblioteconomia, e foi minha aluna, né, também, e a gente vê como a mídia faz a diferença. Até teve um bate-papo esses dias, a Andressa estava junto conosco, né, na associação, que nós falamos qual foi o papel do bibliotecário dentro desse contexto da pandemia, né, no todo no Brasil, que muitas bibliotecas estão fechadas, né, e nós falamos, elas podem estar fechadas presencialmente, mas virtualmente elas deveriam estar se movimentando nas redes sociais. E a gente vê muito pouco, a Andressa tem feito aí um trabalho junto com um grupo de outros bibliotecários que estão atuando na área. Eu estou afastada da área, mas tem um grupo grande aí fazendo, né, a mídia social de aprendizado, realmente, de como trabalhar com a mídia digital, né, dentro das bibliotecas, dentro do Brasil. Então, isso é gratificante quando a gente vê todo esse trabalho dessa meninada nova, né, e de fazer a diferença para a educação também através do uso da biblioteca, sair do espaço físico para o espaço digital de uma forma diferenciada. Então, o TikTok, a gente vê muita gente fazendo gravações de brincadeiras, né, e a gente fala, o TikTok é uma ferramenta excelente para as práticas também, né, de socialização, principalmente metodologias ativas. E metodologia ativa não é coisa da pandemia, metodologia ativa é coisa bem antiga, que são cobradas. Então, quando vem assim, o pessoal fala, eu uso data show, eu uso, né, não é metodologia ativa. O data show, ele faz parte de um contexto pedagógico, mas ele não é metodologia ativa, né? Então, o celular, deixar desligado, a gente brinca, né? Será que está assistindo a aula, né? Desliga a câmera, sai, vai tomar um café, volta e continua, né? E quando continua. Então, assim, é bem interessante essas colocações. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Nós temos mais 10 minutos, né? Alguma coordenadora, professoras da rede municipal, a Marilda, né, que é a nossa presidente Centrais Sul, representante aqui de Dourados, a Viviane, né, a Luci, e as demais convidadas. Flávia, que está aí conosco também, a Edna. Boa noite. Boa noite, Edna. Eu gostaria de expor uma perspectiva que nós temos falado muito referente à questão educacional, quando volta, né? É um anseio muito grande para todos nós que estamos envolvidos na área educacional, né? Mas eu tenho uma perspectiva não só para pós-pandemia, né? Nós estamos num momento de oportunidade crescente, né? Para que todos nós reconheçamos como nós somos fatores de transformação, né? Então, hoje estamos muitos aí em home office, os nossos alunos estão estudando em aulas remotas, com atividades online, interativas, utilizando diversos recursos, né, que são variáveis.
mas nós temos um papel muito importante na vida de cada uma dessas pessoas, né? Nós trabalhamos com educação profissional, sabemos o quanto, o impacto que um aluno tem após passar por um curso de qualificação ou um curso de habilitação profissional. É realmente uma mudança de vida, né? Uma perspectiva de colocação no mercado de trabalho, proporcionar uma vida melhor para a sua família, né? São coisas, assim, imensuráveis, né? Nós estamos na oportunidade agora de um contato muito próximo com os nossos alunos, mesmo à distância, né? É algo até engraçado, né? Mas mesmo à distância, nós estamos com um contato muito próximo com eles. Eles se sentem, assim, tão sensibilizados por essa questão das aulas remotas, que eles nos contam coisas particulares de dentro da casa deles, que eles estão passando, as dificuldades e tudo que eles têm passado nesse momento, né? Então, nós temos a oportunidade de conhecer muito mais os nossos alunos e reconhecer a importância do nosso trabalho na vida de cada um deles. Então, a minha perspectiva, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, é que nós possamos, né, nesse retorno e ainda nesse período de aulas à distância, né, por conta da pandemia, que nós possamos realmente impactar a vida dessas pessoas, que nós possamos ser agentes transformadores na vida dos nossos alunos, nas suas famílias, e que nós também possamos reconhecer entre os nossos colegas de trabalho a importância que eles têm dentro das nossas instituições. Os nossos professores, muitos deles têm passado por grandes dificuldades, né, para levar para os nossos alunos o melhor. O esforço que eles têm feito é muito grande, né? Então, eu acredito que nós, que trabalhamos com a educação, né, precisamos muito mais reconhecer a importância desse momento que nós estamos passando, porque o normal não vai voltar a ser normal, né, mas nós temos uma oportunidade única, que é de nos transformarmos nesse período, né, e sairmos disso muito mais capacitados para estarmos aí realmente engajados com a educação. Obrigada, Edson, por suas colocações. Eu gostaria de perguntar para o Carlos, qual foi a experiência, Carlos, você tinha comentado comigo, com o Rogério, de fazer a primeira reunião virtual com os pais, né, quer dizer, uma perspectiva de uma metodologia diferenciada, que nós que estamos na rede, né, eu trabalhei muito tempo na rede pública, e para a gente conseguir fazer uma reunião com os pais, as pessoas brincam, faça um churrasco ou faça um café da manhã que você vai ter pai na reunião. E você falou que na reunião virtual você teve um impacto bem grande. Eu acho que isso aí faz parte de uma metodologia diferenciada neste momento, que todo mundo coloca sempre um empecilho, não vai dar certo, né? E a gente viu, como você trouxe, por exemplo, para mim e para o Rogério no início, que deu certo, né? Sim, obrigado pela lembrança, Rose. Nós ficamos um dia, assim, sem dormir praticamente. Confesso para vocês que nós ficamos muito, muito nervosos, muito apreensivos, principalmente por conta dos haters que habitam a internet, né? E como nós fizemos uma live, todo mundo pode assistir, né? Tentamos imitar aí os cantores sertanejos, né, para poder associar as pessoas, ficarem mais à vontade para entrar. Eu só não cantei porque não deu tempo, mas na próxima eu vou me preparar para isso. Nós tivemos uma participação muito grande. Vocês sabem a dificuldade de se... E aí eu aproveito a fala da Rose para poder mencionar o seguinte: não se faz escola sem família. Não há essa possibilidade de fazer uma boa escola no Brasil sem a presença da família ocupando o seu espaço de responsabilidade dentro
do percurso educacional dos seus filhos. E, normalmente, nas nossas reuniões, nós tínhamos aí cerca de presença, né, de 50, 60 pais, né, nas reuniões presenciais. E nessa live nós tivemos a presença de 120, no ápice da live nós tivemos 120 a 130 pessoas, então isso foi algo que nos chamou bastante atenção. É claro que haviam também a presença de estudantes que estavam curiosos também, que é uma forma de poder saber o que estão falando, né? Estou falando mal de mim na reunião. E aí os estudantes participaram também, e foi muito bacana, uma interação muito grande, interação essa que nós nunca havíamos tido em 4 anos de unidade aqui em Dourados, uma participação tão grande. Então, assim, nós ficamos extremamente satisfeitos com o resultado, e agora nós já estamos caminhando para não fazer essas reuniões de informes mais presenciais, e nós temos entendido que será uma nova ferramenta para o nosso contato com as famílias e contato com os estudantes. Nós temos Facebook, Instagram e todas as outras ferramentas de aproximação, mas grupos do WhatsApp e tudo mais, para interar e ter essa relação, utilizando as mídias sociais para se aproximar aos familiares. Então, é um caminho que nós pretendemos seguir ainda mais. E aí, sobre a fala da Andressa, se não me engano, foi a Andressa que falou, né? Há pouco, que eu achei fabulosa. Andressa, eu sempre gosto de contar a seguinte situação, que quando eu vou para cidades falar sobre os cursos e tudo mais, a primeira coisa que eu pergunto, vocês sabem trabalhar com computador? Porque nós temos o curso de operador de computador. Aí todo mundo levanta a mão, eu sei. Aí eu pergunto, tá, mas eu não estou falando de WhatsApp nem de Facebook. Sabe utilizar o computador? Sabe fazer uma planilha? Sabe fazer um texto no Word e tudo mais? Aí 70% de quem levantou a mão, opa, então eu não sei utilizar o computador. Então, esse entendimento é extremamente importante para a gente levar a essa reflexão e de como nós, enquanto educadores, e aí, bem lembrado, todos são educadores, a partir do momento que está na escola, tem que dar exemplo e tem que trabalhar para orientar os estudantes, nós precisamos utilizar dessas ferramentas para aproximar e melhorar o desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Carlos, obrigada. E engraçado, precisou uma pandemia para a gente aprender a fazer reunião com os pais à distância, né? Por que nós não pensamos antes, né, convidar os pais para a reunião, que a gente sempre fala, não tem quórum, né, e a gente fica. Então, precisou a pandemia para nos ensinar novamente a chamá-los, né, e convocá-los para as reuniões. Alguém mais tem alguma pergunta a colocar, fazer alguma colocação? Eu vou abrir para a Rose colocar um pouquinho do que é o Fórum Municipal de Educação, o trabalho dela enquanto coordenadora dos grupos de trabalho. A Lucy também está conosco, que é a nossa secretária do Fórum Municipal. Então, a Rose apresentar para vocês um pouquinho o que o Fórum tem feito, né, nesse período, e logo em seguida a gente encerra. Olá. Bem, aqui nós temos... A maior parte das pessoas são membros do fórum, né? Então, com participação ativa, graças a Deus. A Milene acabou de colocar no grupo agora, que a Milene é uma dos membros que não tem faltado, né? E tem participado sempre. Mas ela, infelizmente, teve um imprevisto e não pôde participar. O fórum tem discutido, né, várias temáticas referentes à educação. Nós discutimos enquanto fórum estadual, e aí a gente traz para o fórum municipal, é um órgão deliberativo, né, em que a gente elege, né, discute e elege as temáticas a serem discutidas. E esse ano, com essa nova modalidade com a pandemia, né, surgiu a nova modalidade de discussão virtual. Eu costumo dizer que realmente está havendo muito mais participação das pessoas, embora hoje nós tivemos uma quantidade baixa em relação à última live que nós tivemos, né? Nós tivemos, no pico, 17 pessoas presentes. Eu acredito que é por conta do sextou, né? Que todo mundo está acostumado, então fica complicado ir nesse horário também, né? Algumas pessoas estão fazendo atividade física e já tomando a sua cervejinha. Quando o Carlos falou, né, a respeito dessa nova ferramenta,
que eu não sei, não tenho habilidade em inglês como ele tem, Big Blue Bottom, acho que é isso, né? A gente percebe, assim, que esse eu não conhecia, não tinha ouvido falar ainda, né? Mas a gente percebe que a gente está se reinventando mesmo todos os dias, né? Todos os dias. Eu tenho uma filha na educação pública, né? E a gente percebe, assim, que alguns professores estão há anos-luz, outros estão muito aquém, que às vezes até não conseguem, né? Eu tenho amigas, inclusive a Viviane está aqui conosco, né, na live, a Viviane, a Marli, pessoas que estão próximas, que narram, né, como tem acontecido essa educação, essas aulas à distância, e eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse na sala de aula, o que seria de mim? Né, com 31 anos de trabalho já e tendo que me reinventar tecnologicamente. Por que eu falo das minhas amigas mais próximas? Porque a gente conhece o trabalho e a gente sabe que são pessoas comprometidas com a educação, que se cobram, que estão... E aí, quando de repente percebe que o aluno não consegue acompanhar, que a família não está dando o respaldo que deveria, ou que não tem condições de dar, porque a gente sabe que tem essa questão, né? Na fala do Rogério, ele fala a respeito da EAD ou do presencial, qual será o melhor, né? E o professor não tem esse apoio institucional, né? Eu percebo lá pela CEMED mesmo, que agora houve uma reorganização no núcleo de tecnologia, de pessoal, né, de competências, porém, os recursos não vêm, a aquisição de material não tem, ou seja, qual será o investimento? Qual é o respaldo institucional, né? O conteúdo de qualidade, né? Desde quando as instituições estão oferecendo capacitações referente a metodologias ativas, por exemplo, que é a tendência do momento, né? Com a BNCC, as metodologias ativas vieram com tudo, as habilidades socioemocionais vieram com tudo, porém, não houve capacitação. Ah, mas não houve tempo porque veio a pandemia. Mas e a EAD? Né? Então, eu acho que era isso que eu tinha que comentar. Não tenho nenhuma pergunta. Já de antemão agradeço ao Carlos pela disponibilidade de sempre, que sempre que a gente precisa ele está à disposição. Agradeço ao Rogério. Não sei se é professor Rogério ou Rogério. Muito obrigado. É isso que eu tenho para falar. Rose, professor Rogério, Rose. Eu comecei a minha vida na docência e tenho maior orgulho disso. E fique à vontade, certo? Se vocês precisarem. Ah, Rogério, a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de uma pessoa. Será que você não iria? Fique tranquila que eu gosto muito de participar efetivamente do município como um todo. Seja ele na educação, na tecnologia, na área de metrologia, o que precisar e que eu estiver à disposição, faço questão, e é uma honra para mim poder participar. Mais uma vez, a gente se coloca também enquanto Fórum Municipal de Educação, quando a Andressa falou das tecnologias e o Rogério, né, também parabenizou como design, né, a nossa logo do Fórum Municipal de Educação foi um pedido nosso enquanto fórum, e na época foram os alunos do Instituto Federal, que o Carlos propôs, né, um concurso, né, da logo do fórum, e foi um casal de alunos, né, o menino que fizeram a logo, ela fez novamente a logo esse ano, nós reestruturamos a logo do fórum, então também foram 2 alunos do Instituto Federal, que nós abrimos para participar. Eu acho que tudo isso é o engajamento, né, que nós temos também dentro do fórum, de abrir para os segmentos onde a gente atua, né, para que a gente traga sempre algo novo também para a educação. Carlos, você tem 5 minutos para suas considerações finais dessa noite, e logo em seguida o Rogério, para a gente estar finalizando, e agradeço a participação de todos e todas. Ok, então, só tenho a agradecer, Rose, mais uma vez, pelo convite, pelo carinho que o Fórum Municipal tem conosco, do Instituto, comigo também.
muito grande, foi uma oportunidade muito boa para aprender. Acho que sempre esses encontros são notáveis, porque num curto espaço de tempo a gente consegue aprender bastante coisa. Então, cumprimentar o Rogério pela apresentação, a cada uma de vocês que estão aqui hoje, e do quanto nós podemos melhorar enquanto pessoa, enquanto instituição, nesse momento tão difícil, que a gente possa reconstruir o nosso modo de pensar, rediscutir as nossas metodologias e, acima de tudo, reviver as coisas boas. Tem um pernilongo aqui que está me atrapalhando. Rediscutir as coisas boas que a gente pode viver e aproveitar cada segundo, cada momento da nossa vida para viver cada dia melhor. E aí, como bom professor de literatura, lembrar de uma frase do Machado de Assis, no livro Dom Casmurro, que ele diz o seguinte: só as grandes paixões são capazes de grandes ações. Então, que a gente se apaixone pela educação, pela vida, e que a gente possa viver no caminho de paz e tranquilidade, e que nós vamos, sim, sobreviver esse momento tão difícil. Então, um grande abraço a todas. Obrigada, Carlos. Bom, eu só tenho a agradecer, parabenizo também ao Carlos aí, eu conheci ele hoje, conversamos à tarde por telefone e à noite nos conhecemos, não pessoalmente, mas virtualmente, né? E usando as palavras da Edna e da Rose, nós somos agentes transformadores, somos responsáveis por isso. E através das metodologias ativas, através desse mundo digital que está à nossa disposição, nós somos responsáveis pelas mudanças. Elas vêm através de nós. Se nós não fizermos, elas não acontecerão. Então, realmente, nós temos que sair da nossa zona de conforto e saber o quanto que nós somos importantes, motivadores e inspiradores para com os nossos alunos, para com os nossos professores, para a cadeia total de educação. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, Rose. Uma boa noite para vocês. Pessoal, boa noite, gratidão por todos estarem 1h45 conosco. Depois eu vou compartilhar com o Carlos e com o Rogério a gravação do YouTube, depois que eu fazer a pré-edição, para vocês também estarem compartilhando, e nós também compartilhando enquanto Fórum Municipal de Educação. E nós aguardamos vocês na próxima live, que será no dia 28 de julho, o negro na escola, impactos da questão étnico-racial dentro do contexto educacional pós-pandemia, nesse período agora de novas conquistas e novas realizações profissionais. Gente, gratidão e muito obrigada. E sextou para alguns, e ainda nós vamos até as 22 ainda nas aulas remotas, né, Edna? Gente, tchau, boa noite, obrigada.